Estamos aqui hoje com o professor Diogo para fazer uma entrevista sobre a matéria Engenharia da Qualidade do quinto semestre. Vamos fazer uma entrevista com ele, como que a gente associa a disciplina que ele leciona aqui, todas as pesquisas que ele já trabalhou, na matéria que a gente está aprendendo. A gente vai começar com a primeira pergunta, que é: Diogo, dá uma breve, não é bem uma pergunta, né, mas uma introdução, dá uma breve introdução de 2 a 3 minutos da sua carreira, assim, como que você escolheu matemática de primeira faculdade, o que que você fez depois, e vai abordando. Bom, primeiramente aí, muito obrigado pelo convite, Lucas, Luigi. Prazer enorme estar aqui com vocês. Espero contribuir da melhor forma possível. Então, primeiramente aí, meus agradecimentos pelo convite. Bom, eu sou o professor Diogo, sou professor aqui do Mackenzie já há 3 anos, desde 2022. Atuo aqui nas disciplinas de cálculo, geometria, pesquisa operacional nos cursos de engenharia civil e engenharia de produção. Eu sou do interior do Mato Grosso, de uma cidade bem pequena chamada Juara, cidade bem pacata, na verdade. Depois me mudei para uma outra cidade no interior do Mato Grosso e eu sempre estudei em escola pública durante a minha trajetória, né, na minha vida. E aí, lá pelos meus 17 anos, acho que vocês já passaram por isso também, a gente sempre pensa, né? O que eu vou fazer, né? Quando eu tinha 17 anos. Então, eu morava no sítio, trabalhava ali na zona rural, e ali não tinha muitas opções do que se fazer. Ou você ia trabalhar em fazenda, ou você ia trabalhar com extração de madeira, lá tinha muitas madeireiras na época. E eu gostava muito de matemática. Então, eu decidi prestar o vestibular de matemática lá na Universidade do Estado de Mato Grosso, que a gente chama de Unemat, e entrei no curso de graduação em matemática. Então eu tive que mudar para uma outra cidade, fui morar com meu irmão, e aí eu trabalhava durante o dia e cursava matemática durante o período da noite. Então foram ali 4 anos, eu me dediquei a fazer o curso ali de matemática. E aí, quando eu terminei a graduação da matemática, é algo que vocês vão passar também, mas quando a gente chega lá no final do nosso curso, a gente sempre se pergunta, né, o que a gente vai fazer? A vida é sempre cheia de desafios. Então, o que eu vou fazer agora? Então, tinha alguns professores meus que faziam um doutorado aqui em São Paulo, né, na Unesp. A Unesp tinha um programa de doutorado para formar os professores lá da universidade onde eu fiz a graduação. E aí, eles falaram, é legal, né? Lá é o mestrado em engenharia elétrica, tem bastante a parte de otimização, depois eu posso falar um pouquinho da área de otimização. Então vai ser interessante lá você ir lá, fazer o mestrado. Aí eu acabei me mudando aqui para o interior de São Paulo e vim fazer o mestrado em engenharia elétrica. Aí eu fiz o mestrado engenharia elétrica, aí emendei no doutorado, aí o doutorado mais 4 anos, e depois o pós-doutorado, então fiquei aí quase 10 anos aí fazendo pós-graduação, né, na área de otimização aplicada à engenharia elétrica. E aí, depois que eu terminei o pós-doutorado, eu comecei a trabalhar no Instituto Federal de São Paulo, aqui em Bragança Paulista, fiquei 6 meses lá, também trabalhei numa universidade aqui de Campinas, particular. E aí abri o processo seletivo aqui no Mackenzie e acabei migrando aqui para o Mackenzie e estou aqui já há 3 anos, né, desde 2022. Estou aqui nas disciplinas de cálculo e trabalhando também em algumas áreas de pesquisa e de otimização aplicada à engenharia de produção, problemas aí que a gente pode falar um pouquinho mais daqui a pouco, ok? Então, assim, é uma breve introdução. Por que eu fiz a graduação em matemática, né? Por que eu fiz a pós-graduação nessa área. E aí, daqui para frente, a gente vai seguindo agora, né? No Mackenzie com as pesquisas atuais que nós temos aqui, ok? Beleza. Bom, tá. A primeira pergunta que a gente tem é para como que o cálculo que você ensina, assim, faz a diferença na engenharia? E como também, tipo, isso, de alguma forma,
qual a aplicação prática que ele tem, assim, para... Tá. Ok. O cálculo é uma das disciplinas mais importantes da engenharia. Todos os cursos de engenharia, se você notar, vai ter a disciplina de cálculo, certo? O cálculo ele tem aplicações diretas em todas as engenharias. Então, por exemplo, vocês fazem engenharia de produção, né? Então tem um monte de problemas que a gente pode utilizar o cálculo para encontrar soluções para esses problemas. Então, por exemplo, vocês estudaram lá problemas de máximos e mínimos, né? Então, não sei se vocês se recordam, mas na engenharia de produção tem uma série de problemas que, a hora que a gente vai modelar esses problemas, a gente vai precisar maximizar algo ou minimizar algo. Por exemplo, vamos supor que a gente quer maximizar o lucro de uma empresa. Então, eu quero maximizar o lucro baseado na quantidade que eu estou produzindo. É um problema de otimização, estou querendo fazer a melhoria em algo, é um problema de máximos, e aí as técnicas que eu posso utilizar para resolver são técnicas de cálculo diferencial integral para resolver esses problemas, tá? Então vamos supor também que eu tenho, sei lá, um layout da minha fábrica. Eu quero otimizar esse layout, ou seja, eu quero colocar as máquinas ali da melhor forma possível para que eu tenha a máxima produtividade, né? Então é um problema de otimização, a gente também pode usar o cálculo. E aí tem uma série de problemas que passa ali pela engenharia de produção que a gente pode usar o cálculo. Tem problemas também de outras engenharias que aparece o cálculo. Por exemplo, na engenharia civil a gente pode usar o cálculo para estudar vibrações de pontes. A gente pode utilizar o cálculo para verificar como as estruturas, para olhar a resistência das estruturas mesmo, né? Então tem uma série de modelagens ali que a gente pode fazer na engenharia civil utilizando o cálculo. E aí também na engenharia elétrica. Eu, por exemplo, eu trabalhei muito lá com um problema que a gente chamava de problema de planejamento de distribuição de sistemas de energia elétrica. Ou seja, o que é esse problema? Aí é o cálculo aplicado à engenharia elétrica, né? O que seria esse problema de planejamento de sistemas de distribuição de energia elétrica? Você tem ali a construção de alguns bairros na cidade e você precisa levar fornecimento de energia para aqueles bairros. Então você precisa planejar toda a rede de distribuição de forma que atenda aqueles consumidores. Então o que você pode fazer? Você precisa modelar onde vai passar as redes de distribuição, quais são os condutores que eu vou utilizar, o dimensionamento desses condutores, onde vou ter que instalar transformador, se eu vou precisar instalar uma subestação, entendeu? Então eu vou ter que fazer toda a rede de distribuição de energia elétrica. E isso aí é um problema também de otimização. O que eu quero fazer aí? Eu quero minimizar o custo de expandir essa rede de energia para esses bairros, né? Para esses consumidores. Então, é um problema de otimização. Se é um problema de otimização, eu posso usar técnicas de cálculo para resolver esse problema também. Então, é uma série de áreas, série de engenharias que vai aparecer o cálculo de diferencial integral. Ok? E no seu caso, você usa mais essa parte de otimização que você também dá, que tipo, tem a ver com a pesquisa operacional 1 e 2, né? Isso. Que na parte de modelagem, por exemplo. Isso. Quando a gente utiliza a pesquisa operacional, a gente está tentando otimizar processos, serviços, recursos, né? E aí a otimização é uma área dentro da pesquisa operacional. Então, por exemplo, hoje a gente tem vou falar um pouquinho do projeto que a gente tem, que é um projeto do MAC Pesquisa. O MAC Pesquisa, para quem não conhece, né, é uma fundação aqui dentro do Instituto Presbiteriano Mackenzie, que financia pesquisas em todo o Instituto Presbiteriano Mackenzie, inclusive na nossa universidade, né, na Universidade Presbiteriana Mackenzie. E aí a gente tem, por exemplo, um projeto que é que a gente tenta otimizar o problema de roteamento de veículos. O que seria esse problema de roteamento de veículos? Imagina, sabe esses carinhas que entregam mercadorias para o Mercado Livre, a vanzinha amarela que vocês veem na rua?
Por exemplo, um funcionário, ele sai de um centro de distribuição, ou seja, ele vai lá no centro de distribuição, ele pega as mercadorias e ele precisa passar em 100 endereços, vamos supor. Ele vai lá, pega a mercadoria, ele precisa passar em 100 endereços. Vocês concordam que tem diferentes rotas para ele entregar esses produtos? Né? É igual vocês virem lá da casa de vocês até aqui o Mackenzie. Às vezes tem diferentes rotas, não tem? Vocês colocam lá no Waze, aí o Waze fala, tem essa rota, essa rota, essa rota. Essa rota é mais rápida, essa rota é mais econômica. Então, o problema que a gente resolve aqui é um problema muito parecido com o que esse funcionário, por exemplo, do Mercado Livre, da Amazon, precisa fazer. Ele precisa pegar os produtos ali no centro de distribuição, passar por vários endereços e retornar ao centro de distribuição novamente ou à sua casa, né? Então, isso aí tem um custo, concorda? Dependendo da rota que ele fazer, vai ter um custo. Então, a ideia é procurar a rota mais econômica. A rota mais econômica depende do quê? Às vezes da distância, ok? Mas às vezes também depende do tempo, ok? Nem sempre a rota mais econômica é a que tem a menor distância. Às vezes depende do tempo, né? E esse problema... E às vezes depende de outros fatores também. E esse problema ele pode ser estendido para outros casos, né? Não é só o funcionário que sai lá do centro de distribuição. Se eu tenho um caminhão que sai lá de uma fábrica e precisa passar em várias cidades, é o mesmo problema. Só que aí tem outros custos, né? Tem custo de pedágio, tem custo de combustível, tem um custo associado à poluição. Esses caminhões geralmente são a diesel. Então tem uma série de fatores. Então a gente está com esse projeto que é uma aplicação prática de otimização e de cálculo também, porque a gente pode usar técnicas de cálculo para tentar resolver esse problema. É uma aplicação prática do cálculo diferencial integral para a solução de um problema real. Ok? Bom, você basicamente respondeu a terceira pergunta, que é a relação do cálculo com otimização e gestão da qualidade. Mas eu ainda vou fazer uma pergunta. Se você conhece o modelo Six Sigma, o modelo Ishikawa para trabalhar com qualidade, se dá para encaixar isso de alguma maneira com o que você está apresentando para a gente nesse setor de distribuição e de melhor rota de serviços. Sim, essas técnicas da engenharia da qualidade, elas necessitam de ferramentas de cálculo diferencial integral para serem incorporadas nas empresas. Por exemplo, você pode usar o cálculo diferencial integral numa série de problemas que envolva qualidade. Por exemplo, vou pegar um problema bem simples aqui, depois eu posso falar de alguma experiência mais prática. Mas, por exemplo, vamos supor que tem uma empresa que fabrica parafusos, certo? Então, por exemplo, como que eu atesto a qualidade desses parafusos, né? Então, vou medir o dimensionamento dele, vou ver se está nas dimensões especificadas, né? Se seguem ali os critérios especificados. Imagina que a qualidade desses parafusos que eu estou fabricando siga aí vocês já estudaram um pouquinho de estatística, siga uma distribuição normal de probabilidade. Ou seja, a maioria dos parafusos ali, em média, saem dentro das dimensões especificadas. E aí, conforme vai fugindo da média ali, vai tendo uma dispersão. Então, por exemplo, eu posso aplicar uma técnica posso aplicar, por exemplo, uma integral. Se eu integrar essa função de distribuição de probabilidade, eu sei quantos parafusos, por exemplo, saíram dentro do esperado, ou seja, dentro das especificações, ok? Então, isso aí é uma aplicação direta de cálculo integral, de integrais, para encontrar a quantidade de parafusos que estão dentro do critério especificado e quantos estão fora, tá? Então, e é claro, se você está trabalhando com essas ferramentas, né, Six Sigma, diagrama de Ishikawa, né? Então, se você não utiliza técnicas matemáticas, né, principalmente a estatística, vai ficar tudo muito superficial, tudo muito subjetivo, né? Uhum. Então, essas técnicas nos auxiliam a
tomar uma decisão um pouco melhor, ok? Do que a gente imagina, tá? Então, assim, a engenharia da qualidade tem uma relação muito direta com o cálculo, ok? As ferramentas da engenharia da qualidade, elas podem ser utilizadas, né, com o cálculo diferencial integral da melhor maneira possível aí. Não tem como utilizar sem o cálculo, assim como não tem como falar de qualidade sem estatística, né? Porque antes como que, por exemplo, você tinha produção em pequena escala. Então, para testar a qualidade de um produto, o que você fazia? Vamos, sei lá, se eu estava fabricando parafuso, eu ia lá e media cada parafuso. Eu estava fabricando em pequena quantidade, beleza. Agora, depois da Revolução Industrial, isso foi sendo produzido em larga escala. Eu consigo agora ir lá e medir todos os parafusos? Não. Então, vou ter que pegar uma amostra, né? Aí vai entrar estatística, ok? Técnicas estatísticas para tentar dimensionar a qualidade desses produtos. Então, assim como a estatística está extremamente ligada ali, né, à área de engenharia e qualidade, as técnicas de cálculo também, ok? Ué, eu acho que você já respondeu a quarta pergunta também. Deixa eu ver. Agora fazer a pergunta sobre as suas aulas, Diogo. As técnicas de engenharia de qualidade, assim, que tanto... Qualquer técnica, assim, você usa alguma, tipo, na formulação das suas aulas, ou na formulação de lista, de prova, alguma coisa do tipo, ou não? Você pode aplicar essas técnicas como exemplos, né? Geralmente o que a gente faz é o seguinte, por exemplo, as disciplinas de cálculo, elas são muito... a gente vê, vocês fizeram o cálculo, a gente fica mais no estudo teórico, né? Porque vocês precisam ter o quê? Vocês precisam ter uma base sólida. Então, vocês vão estudar lá o cálculo, a física, a linguagem de programação, a química, para vocês terem uma base sólida, para aí sim vocês aplicarem essas técnicas em problemas reais, ok? Então, precisa ter uma base sólida para que vocês consigam fazer essa aplicação. No caso, por exemplo, em pesquisa operacional, a gente vê muitos exemplos de aplicação de técnicas de cálculo diferencial integral mais relacionadas à engenharia de qualidade, em otimização relacionada à engenharia de qualidade, ok? Porque lá você já tem a base, né? A base sólida. Então, vão aparecer sempre exemplos que... a hora que a gente tentar modelar esses exemplos, vai sim aparecer essas técnicas. Então, um pouquinho mais para frente, lá em pesquisa operacional, por exemplo, vocês vão ver essas técnicas mais associadas à engenharia de qualidade. Eu posso falar um pouquinho também da qualidade associada nos problemas que eu já resolvi. Toda vez que você resolve um problema, por exemplo, se você vai resolver um problema de otimização, você precisa analisar a qualidade da solução que você obtém. Então, lembra desse problema de roteamento de veículos que eu falei para vocês? Quando você tiver a solução desse problema, você tem que analisar o seguinte: a solução que eu obtive é uma solução de qualidade? Ou seja, vamos supor que eu acho uma rota lá que custa 3 milhões. E aí, muitas das técnicas que a gente utiliza para encontrar a solução desses problemas são algoritmos aproximados, não são algoritmos exatos, tá? Algoritmos exatos algoritmos que dão a solução exata para o problema. Algoritmos aproximados, às vezes, não encontram a mesma solução. Então, às vezes, você roda o algoritmo, né? Você programa lá a técnica de solução, roda o algoritmo e você encontra, sei lá, solução 3 milhões, né? Você está querendo minimizar custo. Aí você roda o algoritmo de novo, a solução 2 milhões. Né? Roda de novo, 1 milhão. Então, que qualidade de solução é essa? Que cada hora que eu simulo o algoritmo, está dando uma resposta diferente. É igual o parafuso. Estou fabricando parafuso e está saindo fora das dimensões, eu estou tendo um problema, né? A minha solução também pode acontecer mais ou menos a mesma coisa. Eu posso ter uma solução que às vezes está saindo ali do que eu preciso, né?
Então, e também a qualidade também entra nas técnicas que eu escolhi, né? Às vezes a técnica que eu estou escolhendo não é de qualidade suficiente para gerar uma solução boa, uma solução ótima para o problema, tá? No problema que eu falei para vocês de planejamento de sistemas de distribuição, a qualidade também está envolvida. Por exemplo, quando eu faço ali o planejamento da rede de distribuição de energia, eu preciso que essa rede atenda a determinados critérios. Por exemplo, o nível de tensão lá nos consumidores tem que chegar dentro do especificado pelas normas reguladoras. Hoje a gente tem lá a ANEEL, que ela especifica a tensão que tem que chegar. Eu tenho que ter uma solução em que a corrente que passa lá pelo condutor, o condutor tem uma capacidade, né? Então a corrente ela não pode ultrapassar o que o condutor suporta. Então tem uma série de restrições que tem que ser atendidas, senão está saindo fora da especificação. Se está saindo fora da especificação, estou perdendo qualidade na minha solução, no meu processo, né? E assim, então assim, só concluindo, né, na sua pergunta. Tem alguns exemplos que a gente utiliza, sim, técnicas de qualidade, técnicas de estatística para modelar, para encontrar a solução. Tá? Então, Diogo, no seu caso, por exemplo, então você acha que a engenharia de qualidade ela está mais relacionada na modelagem dos problemas, tipo, para determinar as restrições, a função objetiva, essas coisas, para, tipo, aí sim poder usar a parte matemática. Você acha que isso faz sentido? É isso mesmo? O exemplo que eu dei é um exemplo de qualidade associada aos problemas práticos que eu já trabalhei, ok? Uhum. É claro que a engenharia da qualidade é um contexto bem maior, né? Uma área bem mais ampla. O que eu estou dizendo assim é que nos problemas práticos que eu trabalhei, a gente pode também associar a engenharia de qualidade à qualidade nesses problemas, tá? Ou seja, toda vez que você tem a solução de um problema, a solução de um modelo que não atende aos parâmetros que você especificou, não atende ao problema real que você está querendo desenvolver, você tem ali um problema de qualidade na tua solução, né? É igual o que eu falei para vocês. Se eu estou fabricando determinada peça, ela tem que estar nas dimensões que eu especifiquei. Se ela não está, tem um problema ali de qualidade, né? Eu tenho que ver o que está acontecendo ali, que aquela peça está saindo fora dos padrões. Quando a gente está trabalhando com algoritmos, né, para encontrar problemas, e aí eu estou falando de simulação, a gente pega o problema, igual o problema de roteamento de veículos, pega a técnica, programa a técnica e encontra a solução para o problema. Se as soluções que eu estou encontrando estão muito fora do que eu especifiquei, a qualidade dessa solução ela está fora dos padrões, né? Para mim não me serve. Então assim, é um caso da engenharia de qualidade, da qualidade na verdade, aplicada em problemas que eu já trabalhei, ok? Bom, Diogo, eu não sei se você já respondeu isso, peço desculpa se eu não prestei atenção, mas qual que você acha que é a maior dificuldade que as pessoas têm quando vão trabalhar nesse ramo de engenharia, de ciências exatas, na questão de qualidade, assim? Qual que é o maior obstáculo que elas enfrentam? Para relacionar, acho que tudo isso, né? Qualidade com a parte técnica, assim. Ok. Olha, eu acho que um dos principais desafios lembra que eu falei para vocês? Aqui vocês têm uma base de matemática, né? Tem uma base de física, vocês têm uma base de química, vocês têm uma base de linguagem de programação, ou seja, vocês têm disciplinas de todas essas áreas. Tem de gestão, tem de empreendedorismo. Qual que eu acho que é a principal dificuldade? Quando vocês chegam lá no mercado de trabalho, vocês têm toda uma gama teórica, né, relacionada a essas disciplinas. E aí quando vocês chegam no mercado de trabalho, vocês enfrentam desafios e problemas reais. Então vamos supor, você chega lá, você tem um problema para você resolver lá dentro da sua empresa. E aí você tem que pensar o seguinte: esse problema aqui, como que eu vou resolver ele? Às vezes você vai precisar
de uma técnica de cálculo que você aprendeu aqui durante a faculdade. Você vai precisar lembrar algum conceito de física, você vai precisar implementar esse problema, então você vai precisar da linguagem de programação. Aí tem algum conceito de química associado. Então é como se fosse um quebra-cabeça, né? Você tem um problema, aí você vai pegar todo aquele conhecimento que você tem e aí você vai tentar aplicar ele para resolver um problema. Eu acho que uma das principais dificuldades é o aluno, né, quando sai da universidade, é pegar todo esse conhecimento teórico que ele tem e tentar implementar para problemas reais. Porque os problemas reais, muitas vezes, são problemas muito complexos. Não são iguais, às vezes, os problemas que a gente resolve aqui na universidade. É claro que a gente faz todo um esforço para que os problemas sejam cada vez mais similares com os problemas que vocês vão encontrar lá. Mas, às vezes, quando vocês chegarem lá, são outros desafios. Então, existe essa dificuldade, né? Em pegar todo esse conhecimento de exatas que vocês obtêm aqui e tentar aplicar para resolver um problema do mundo real. Porque tem uma série de dados. Os problemas reais têm uma série de dados, uma série de restrições que, às vezes, ao você tentar... muitas vezes, você não consegue nem modelar o problema da mesma forma que ele aparenta. Deixa eu explicar melhor isso. Então, você tem um problema real, você tenta transformar isso na linguagem matemática, tá? Para tentar resolver ele. Porque se você transforma isso para uma linguagem matemática, você usa ali as técnicas de cálculo que você obtém aqui durante a universidade para tentar resolver. Só que, às vezes, não dá para modelar tudo o que esse problema engloba. Problemas reais são muito complexos. Tem uma série de restrições, como eu falei. Tem uma série de desafios. E aí, muitas vezes, o que a gente acaba fazendo é tentar pegar esse problema real e transformar num modelo mais simplificado. Só que aí a pergunta é o seguinte, será que esse modelo simplificado ele atende ao meu problema real? Essa é a grande questão, né? Porque se eu ficar também resolvendo um problema que não serve para o meu problema real, não faz sentido, né? Então, eu acho que é um dos grandes desafios. Um segundo desafio talvez seja a sociedade vai evoluindo, né? E aí a gente tem uma série de avanços tecnológicos que a gente vai ter no futuro. Então eu acho que isso a gente pode até falar um pouquinho mais disso daqui a pouco, mas isso acho que é um grande problema. Então eu acho que cada vez mais os alunos têm que estar mais preparados, né? Tem que ter uma boa base de matemática, de física, de química, de linguagem de programação. Agora tem os conceitos de inteligência artificial. Então, eu acho assim que o principal desafio mesmo é conectar todas essas coisas, né? E tentar fazer muito mais do que o que existe hoje, ok? Então, Diogo, você acha que essas pesquisas, por exemplo, quando você está na faculdade, fazer pesquisas tipo adicionais assim, participar de eventos assim, ajuda a se preparar assim para entrar no mercado, essas coisas? Tipo, para conseguir, tipo, conectar todas essas áreas que você acabou de falar, conseguir pensar de forma, não sei, para conseguir fazer, tipo, pensar em problemas reais, conseguir resolver problemas reais. Você participa dessas coisas, assim? Com certeza, né? Por exemplo, lembra que eu falei para vocês do projeto que a gente tem aqui? O projeto do MAC Pesquisa, ele é um projeto que a gente tenta resolver esse problema de roteamento de veículos. E é claro, eu falei aqui uma simplificação do problema, certo? Simplificação do problema é você encontrar a rota mais econômica, né? Aí a gente pode começar, por exemplo, olhando a distância. Esse é um problema que aparece lá no mundo real, né? Que a gente tenta resolvê-lo aqui na universidade. E é claro, esses problemas levam um tempo, né? Então, um tempo para ser solucionados. Então, por exemplo, hoje a gente tem duas bolsistas, né, que desenvolvem pesquisas nesse projeto, né? O projeto começou agora, mas elas já estão trabalhando nesse projeto. Então, assim,
respondendo a sua pergunta, quando você se envolve, por exemplo, com iniciação científica, você entra numa iniciação científica, você vai estar muito mais próximo dos problemas reais que aparecem lá na nossa sociedade, tá? Se você vai fazer E isso para qualquer área, né? Na produção, na civil, na elétrica. Então, a iniciação científica é uma pesquisa tentando encontrar soluções para problemas reais, tá? E aí a gente vai pegar o problema real, vai falar, qual técnica de solução que a gente poderia utilizar aqui? Como que a gente poderia resolver esse problema? Encontrei a solução. Será que essa solução ela serve para o meu problema? Então eu preciso interpretar esses resultados também, né? Então, assim, iniciação científica é uma das formas de vocês se conectarem lá com o mercado de trabalho. Tem o estágio também que vocês se conectam com o mercado de trabalho. Participar de eventos. Então, por exemplo, quem faz iniciação científica participa de congressos, né? Você vai num congresso, lá vai ter um monte de gente apresentando problemas reais que eles tentaram ou estão tentando resolver, ou que resolveram. Então, todas essas atividades extras, né? Projetos de extensão também é uma das formas, né, de se aproximar melhor de problemas reais. Todas essas formas de se conectar com os problemas reais, com a sociedade, com o mercado de trabalho, elas são válidas, né? E aí passa pela iniciação científica, projeto de extensão, estágio, congresso, ou seja, tudo que vocês puderem fazer, façam. Bom, a gente ainda tem 15 minutos, eu vou fazer mais uma pergunta, tem duas perguntas na verdade, que a primeira você já respondeu, né, que é como a gente tem que ter uma base muito boa para conseguir ingressar no mercado de trabalho, já tendo meio que uma ideia do que a gente vai enfrentar lá na frente. Qual que você acha que é a melhor dica para quem está agora na universidade? É participar de todos os eventos, igual você falou, é ter uma boa base matemática, física, algo a mais? Ok, eu acho assim, eu sou da seguinte opinião, todo conhecimento é válido, Então, assim, o que vocês puderem aprender, aprendam. O que a universidade disponibilizar para vocês, tentem fazer, façam, busquem, né, sejam criativos. Qual que seria a minha dica? Então, primeira coisa, ter uma boa base de matemática, física, química, linguagem de programação. Porque também tendo essa boa base desses conhecimentos, por exemplo, o cálculo. O cálculo, ele te dá possibilidades de raciocínio lógico. É claro, ele tem suas aplicações diretas, que é a parte mais importante, mas ele abre um leque ali de raciocínio lógico muito amplo, né? Porque assim, no cálculo, vocês aprenderam cálculo, vocês já sabem, né? Quando a gente estuda matemática lá no ensino fundamental, no ensino médio, as coisas são mais estáticas, né? Então você vai aprender a resolver uma equação, as propriedades de radiciação, potenciação, o que é uma função. Quando a gente vai estudar cálculo, as coisas são mais dinâmicas. Uma quantidade varia em relação a outra quantidade. A gente precisa de toda aquela base de matemática que veio lá do ensino fundamental e médio. Então, o cálculo ele tem uma sequência lógica, uma estrutura lógica. Se você vai resolver um exercício, você vai precisar ali de seguir uma lógica em vários passos, né? Então, como que eu posso resolver esse problema? Primeiro passo isso, segundo passo isso. Então, toda uma estrutura lógica. E isso possibilita que vocês tenham um raciocínio lógico mais apurado e, tendo esse raciocínio lógico, você tem uma capacidade de resolução de problemas cada vez maior. Então, lá no mundo real, vamos dizer assim, na sociedade que a gente vive hoje, quando a gente pega dos problemas reais, os problemas reais são desafios extremamente complexos. Então, se você tem essa capacidade de raciocínio lógico, essa capacidade de raciocínio bem estruturada, vai auxiliar vocês a resolver esses problemas de forma mais eficaz, tendo mais eficiência, tá?
Não sei se vocês sabem, mas dados de 2024, 46% dos engenheiros, dos CEOs, 46% dos CEOs aqui no Brasil são engenheiros, tá? Não são administradores. Por quê? Porque os engenheiros têm uma capacidade de resolução de problemas muito grande. Por quê? Na faculdade de engenharia tem matemática, tem física, tem química, tem gestão, tem empreendedorismo, tem linguagem de programação, tem uma série de coisas, né? Então, às vezes o aluno reclama, mas por que eu tenho que estudar empreendedorismo na engenharia? Por que eu tenho essa quantidade de cálculo? Por que eu tenho que aprender isso? Por que eu tenho que aprender aquilo? Né? A minha dica é, aprenda. Aprenda, né? Porque assim, a gente nunca sabe o que vai esperar lá na frente, né? A gente nunca sabe o que vai esperar lá na frente. Por exemplo, hoje vocês podem ter uma ideia do que vocês vão trabalhar. Vocês querem trabalhar no quê? Indústria? E aí? Não sei. Então, assim, vou falar aqui, o pessoal da Civil chega aqui, eles têm uma ideia muito fixa de trabalhar em edificações. Então, eles chegam aqui no curso de Engenharia Civil. O que você quer fazer? Vou construir casa, vou construir prédio. É isso, 70% mais ou menos, tá? Do pessoal é isso, né? Então, às vezes, eles não se interessam muito por outras áreas, né? E eles têm disciplina de pontes, têm disciplina de estradas, têm disciplina de um monte de áreas, né? E aí, às vezes, eles não valorizam a matemática mais básica, a física mais básica. Mas, assim, lá na frente, você não sabe o que você vai encontrar. Pode ser que apareça uma oportunidade para você em outra área. Você fala assim, vou trabalhar em edificações. Mas, sei lá, às vezes aparece uma oportunidade para você para trabalhar com rodovias, não sei, em pontes, né? Uhum. É igual vocês podem falar assim, vou trabalhar na área de qualidade. Uhum. Mas às vezes aparece uma oportunidade na área de pesquisa operacional, ou sei lá, projetos, né? Apesar que projetos envolvem qualidade também, né? Mas aí você não sabe, né? Então assim, minha dica é, esteja preparado, porque você não sabe o que vai encontrar lá na frente, né? Uhum. E a hora que você encontrar, quem está mais preparado, em geral, pega as melhores oportunidades. Sim. Né? Tá vendo aí os CEOs? Aqui no Brasil, a maioria dos CEOs são... Maioria não, 46%, né? Mas a maioria que eu falo a maior parte são engenheiros. E se você pegar lá fora, é a mesma coisa. Né? Você pegar o CEO da Amazon é engenheiro, o da Microsoft, o do Google, da Apple, são todos engenheiros, né? Então, esteja preparado, essa é a minha dica. E outra coisa também, a gente precisa estar preparado para as mudanças que vão vir, tá? Então, por exemplo, hoje a gente está falando muito de inteligência artificial, né? Então, assim, se nós fizermos ou se nós soubermos fazer somente trabalhos repetitivos ou trabalhos que não precisam de muita criatividade, não precisam de muitos esforços, a gente vai ser substituído por um software, uma inteligência artificial. Porque aquilo ali, que segue um padrão, o que é repetitivo, é muito fácil de ser implementado, né, em um algoritmo. Então, vamos dizer assim, esteja preparado para as mudanças também. Né? Às vezes a gente fica com medo. Mas será que eu vou me formar aqui em engenharia de produção, engenharia civil? Será que vai ter um mercado de trabalho lá na frente? Vai. Algumas vagas vão deixar de existir, mas vão surgir outras, né? O mercado é assim. E entra o que você falou também de aproveitar todas as oportunidades, né? E estar, preparado para tudo, né? Sim, então aí, talvez se você estudou uma coisa que, não utilizou, por exemplo, perdeu a vaga por causa da inteligência artificial, você já tem outra coisa preparada, né? Sim, aí já te coloca na frente. Sim, com certeza, né? Eu acho que quanto mais preparado, é melhor. Acho que esse é o caminho. E ainda mais agora com a inteligência artificial cada vez mais assumindo postos de trabalhos, ou seja, trabalhos que pessoas faziam, a inteligência artificial vai poder fazer lá no futuro. E não só a inteligência artificial, né? Tem uma série de tecnologias que vão vir. A gente pode até falar um pouquinho depois, mais se vocês quiserem, né?
Acho que falamos tudo já, né? Tá. Eu acho que a gente Deixa eu já- só falar um pouquinho então do mercado de trabalho de futuro. Tem mais um tempinho ainda? Pode continuar, tem Tá. mais 7 minutos, eu acho. Tá. Então assim, voltando aí nas dicas, né, de como que o aluno tem que estar preparado, né, para o futuro. Então tem várias coisas que vão aparecer. Tem a inteligência artificial, que vai assumir vários postos de trabalho. Então a gente vai ter que dominar também técnicas de inteligência artificial, como programar essas inteligências artificiais, porque a inteligência artificial ela vai ter que ser um auxiliar para a gente, né? Ela não pode tomar o nosso posto. Assim como vieram outras tecnologias, né? Lá antigamente, né, o pessoal, quando começaram a escrever livros, né? Aí falaram, nossa, agora ninguém vai mais estudar na universidade, porque agora tem livro, né? O pessoal vai ler em casa o livro e e não vai precisar ir mais para a universidade. Depois o computador é a mesma coisa, né? Agora tudo computador. O computador vai tomar todos os postos de trabalho, vai fazer tudo. E a inteligência artificial eu vejo que é mais um passo dessa evolução da humanidade, né? Ela vai ser como auxiliar para a gente. Alguns postos de trabalho vão desaparecer? Vai, mas outros vão aparecer, né? Então você vai precisar o quê? Dominar essas tecnologias. Você vai ter que ter uma boa base. E aí não tem como falar de inteligência artificial sem falar em técnicas matemáticas, técnicas de estatística, né? Porque aí vocês têm que saber linguagem de programação. Então tem uma série de conhecimentos básicos que vocês precisam ter, né? Para dominar essa inteligência artificial. E aí tem que estar preparado para toda essa tecnologia que vai vir, né? Não sei se vocês já ouviram falar da internet das coisas, né? Internet das coisas é a gente pegar, por exemplo, lá na minha casa eu vou conectar tudo a uma rede, né? Então a geladeira vai conectar a rede, a televisão e tudo mais. Então, na hora que acabar o alimento da geladeira, ela vai mandar um aviso para você, falta tal e tal coisa, né? Nas indústrias, a mesma coisa. Aí vamos falar um pouquinho como que a gente pode ter essa área da engenharia da qualidade no futuro, né? Então, por exemplo, se você tem lá uma indústria, as máquinas podem estar conectadas na rede, né? As máquinas da indústria. Então, a inteligência artificial pode entrar e a internet das coisas pode entrar aí também. Por quê? A máquina em si vai ver um padrão de falhas, ou seja, vão ter dados históricos de falha, então, com técnicas de inteligência artificial, ela vai saber ali qual o momento que ela pode gerar uma falha, né? Se ela está conectada na rede, né, que é um conceito de internet das coisas, ela pode mandar essa mensagem para alguém. Ou se tem uma automação ali, ela pode mandar uma mensagem para ajustar alguns parâmetros, né? Vamos supor lá que eu estou fabricando determinado produto. O produto está saindo fora da especificação. Então ela consegue ver aquilo ali, manda uma mensagem para um determinado sistema que ajusta os parâmetros, que recalibra a máquina para sair a peça de acordo com os critérios especificados. Então é uma... Assim, o aluno, o formando, ele tem que estar preparado para todas essas coisas que vão vir no futuro. Tem um conceito também que é chamado de, não sei se vocês já ouviram falar, que é chamado de gêmeos digitais. Não sei se vocês já ouviram falar. Algum professor falou isso para vocês? O gêmeo digital é você criar uma cópia de um produto, de um processo, de um serviço, tá? Então, por exemplo, ao invés de eu colocar a máquina lá para funcionar e ver a produtividade dela, ver as características de falha dela, né? Aí entra mais na área de engenharia de qualidade, eu posso fazer uma simulação dessa máquina antes, né? Então, como se eu fizesse uma cópia. Vou fazer uma cópia e eu faço uma simulação disso. Aí eu posso fazer uma simulação de quanto que ela vai falhar, o que eu vou ter que ajustar e tudo mais, né? Então, o gêmeo digital eu posso aplicar para uma máquina, mas eu posso aplicar num processo. Eu posso simular um processo, eu posso simular uma linha de produção. Eu posso simular uma fábrica inteira, né?
Então são conceitos que vão aparecer muito aí no futuro, né? Inteligência artificial, internet das coisas, essa questão do gêmeo digital. E tudo isso aí entra na indústria 4.0, né? Então, assim, vocês vão ter que estar preparados, né? O desafio lá na frente, ele é bem grande, né? E para isso, vocês precisam dominar todas essas técnicas básicas, porque não tem como falar de inteligência artificial, de internet das coisas, de gêmeo digital, sem falar em programação, em matemática, em cálculo, em estatística, né? Então, se você domina essas técnicas, você vai saber como essas coisas funcionam. Se você sabe como essas coisas funcionam, você vai conseguir interpretar os resultados do que essas ferramentas, o que essas ferramentas estão dizendo para a gente, né? Então, assim, esteja preparado, porque lá na frente eu acho que vai vir uma evolução muito grande. E vai ter vaga para todo mundo de trabalho, né? Só que a gente precisa estar o mais preparado possível. Então, aprenda tudo que vocês puderem. Eu acho que essa é a grande dica. Ok? Aprenda matemática, aprenda cálculo, aprenda estatística, aprenda física, química, linguagem de programação, inteligência artificial, aprenda as principais tendências que estão por vir, né? E aí, quanto mais preparado, melhores oportunidades vocês terão. É igual o pessoal fala, não tem que aprender inglês? Tem que aprender inglês, porque se você sabe inglês, você tem melhores oportunidades. É uma situação bem parecida, né? Quanto mais coisas você sabe, mais você tem uma chance melhor de encontrar melhores oportunidades lá na frente. Ok? Então, Tem mais alguma coisa para perguntar? eu acho que é isso. Tem mais nada? Eu acho que é isso. Bom, então, obrigado, Diogo, por poder conceder esse podcast aqui pra gente. Obrigado pelo seu tempo, né? Obrigado por estar pelas aqui. as dicas também que você disponibilizou pra gente. Tudo que você já trabalhou, de onde você veio, por que escolheu cursar matemática, tudo que você já lecionou aqui no Mackenzie. Só agradecer aí pela oportunidade. Obrigado, pessoal, pelo convite. Um prazer enorme. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, tá? Pode contar com a gente aí sempre, com o corpo docente do Mackenzie, para o que precisarem. Então, muito obrigado. Isso aí.